órgão. Sobre essa suspensão do X no Brasil, vamos conversar agora com o advogado e professor de Direito Constitucional, Jorge Hélio. Muito boa noite, professor. Obrigado pela gentileza em atender nosso convite mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Uma honra, Tardan. Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes e a assistência no YouTube. Parabéns pelo programa. Estou às suas ordens. Vamos lá. Que eu comece? Quer que eu comece? Começo aqui fazendo uma pergunta. Eu queria saber se o senhor concorda com o ministro Nunes Marques, né? É uma decisão definitiva, digamos assim, sobre a suspensão da rede social X precisa ser tomada no plenário do STF com o voto de todos os 11 ministros? São duas coisas diferentes. É preciso que a assistência entenda que nós estamos falando, primeiro, de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, naquilo que de sua competência e dentro da absoluta legalidade, suspender as atividades do Twitter, né? X, X, Twitter, né? No Brasil, por falta de um representante ser indicado e pela transmissão liberada e deliberada de fake news, de notícias falaciosas, sem qualquer responsabilização. Existe um ponto nevrálgico nessa questão. O ministro Alexandre de Moraes está sendo muito acusado de ser quem cruza, quem cabeceia e quem vai para a plateia vibrar pelo gol. É preciso que a gente entenda que o regimento interno do Supremo lhe dá a guarida, por isso todas as decisões que ele vem tomando monocraticamente estão sendo convalidadas, conhonestadas por todos os ministros da Corte, às vezes por quase todos, mas por maioria esmagadora da Corte. Ele tem agido dentro dos aspectos regimentais do seu poder, Tardan, e uma coisa muito importante, fundamental. As pessoas não querem discutir o mérito. As pessoas querem discutir a forma. Pois vamos para a forma. É normal no Supremo acontecer um relator, nos termos do inquérito das fake news, do inquérito que a oposição ao governo atual chama de inquérito do fim do mundo, é normal? Não, não é normal porque não é comum. E este inquérito nasceu de uma situação normal, comum? Não, de uma situação gravíssima, que pôs a risco não apenas a República, mas o massacre às instituições republicanas por o Estado abaixo, sem estabelecer qualquer proposta alternativa. Era o fim pelo fim do poder e o massacre ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, me parece extremamente injusta essa sanha contra o ministro Alexandre de Moraes. O que ele tem decidido tem sido convalidado pela Corte. Não há uma situação em que ele tenha sido desmentido, descredenciado. Então, isso é a primeira coisa. A Starlink é uma empresa do conglomerado de que faz parte o X? Sim. A lei brasileira prevê a possibilidade de ela ser penalizada solidariamente? Sim. Então, o que está acontecendo em se tratando de Alexandre de Moraes é uma coisa. Em seguida, insatisfeito e resignado com a atitude do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, enquanto relator do inquérito, o Partido Novo, um partido político com representação no Congresso Nacional, portanto, com legitimidade dada pelo artigo 103 da Constituição, interpõe uma ação, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é regido por uma lei, a ação que é regida por uma lei, a Lei 9882, de 99. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, o que está querendo o Partido Novo com essa ação é dizer para o Supremo
que o ministro do Supremo praticou um ato contra a Constituição, provocou uma controvérsia constitucional. Essa ADPF foi distribuída por sorteio para o ministro Cássio Nunes Marques. O ministro Cássio Nunes Marques, como manda a Lei 9882, que rege a ADPF, mandou via AGU, Advocacia Geral da União, para defender a União, no caso, para defender o ato questionado do ministro Alexandre, e a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, para dar sua opinião enquanto fiscal da lei, no prazo de 5 dias comuns, ou seja, em 5 dias para os dois órgãos se manifestarem, a AGU, Advocacia Geral da União, e a Procuradoria-Geral da República. O que é que ele disse de antemão? Não vou dar liminar, porque foi pedido uma liminar. Qual era a liminar? Para suspender o ato do ministro Alexandre de Moraes, que inviabilizou a atuação do ex no Brasil pelo descumprimento de normas brasileiras e de ordem judicial. É bom deixar bem claro, descumprimento de ordem judicial. Todo mundo tem dito isso, mas não custa repetir. O ex cumpre as normas constitucionais e legais da maioria dos países do mundo. Hoje, Elon Musk, a figura proeminente do conglomerado que envolve Starlink, SpaceX, X, Twitter e tal, resolveu operar politicamente contra a ordem brasileira. É isso que ele quer, desmoralizar a soberania nacional. E o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, está preservando a soberania nacional dentro do inquérito. O Partido Novo diz que isso é um absurdo e intenta uma ADPF, dizendo que o ato do ministro Alexandre provoca uma controvérsia constitucional e pede para ser sanado. O ministro Cássio Nunes Marques diz, olha, por enquanto, eu não vou dar liminar nenhuma, não vou suspender, não vou manter, deixa tudo como está. Portanto, está valendo o ato do ministro Alexandre. Mas eu quero ouvir a PGR e a AGU. E quero levar para o plenário. Ora, Tardan, ele tem que levar para o plenário. Dando a liminar ou não dando a liminar, ou ainda negando a liminar, que é diferente, ele simplesmente não deu a liminar, ele tem que levar para o plenário, porque a ADPF, a exemplo das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade, são essas 3 ações, as chamadas ações constitucionais capitais de preservação da Constituição, elas são afetadas ao pleno, precisam ser julgadas pelo pleno. O ato do Alexandre de Moraes era afetado à turma, por isso que a primeira turma votou e unanimemente convalidou o ato do ministro Alexandre. O Partido Novo entra com a DPF que precisará ser julgada pelo plenário. Não é que o ministro Cássio Nunes Marques queira, não. Ele tem que levar para o plenário. A DPF, a ADI e a ADC precisam ser julgadas pelos 11 ministros, ou pelo menos 8 presentes. E 6, maioria absoluta dos 11, do total, votando por um lado ou pelo outro. E é isso que vai acontecer. Enquanto isso, está valendo o ato praticado por Alexandre. Pois não. Professor, é o seguinte, essa reação à suspensão do X no Brasil e a avaliação do Supremo Tribunal Federal refletem a polarização no país, segundo uma pesquisa Atlas Intel.
A retirada da plataforma é reprovada por 50,9% dos entrevistados e aprovada por 48,1%. 56,5% acreditam que ela teve motivação política e 41,7% acham que foi uma decisão técnica. A suspensão enfraquece a democracia para 54,4% e fortalece para 44,9%. Por outro lado, 49,7% acreditam que o ministro Alexandre de Moraes está certo na polêmica, contra 43,9% que dão razão a Elon Musk. E há também uma maioria clara na rejeição à multa de R$50 mil a quem acessar o X via VPN, né? Quase 65% são contra. E aí eu pergunto ao senhor professor, essa divisão do país identificada na pesquisa, nessa pesquisa em especial a qual me refiro, tem alguma relevância para uma decisão da justiça? Zero. Nenhuma relevância. Os ministros, nos últimos tempos, e isso é uma observação que eu faço como estudioso da matéria constitucional e, portanto, da Suprema Corte Brasileira, têm se exposto muito em eventos públicos. E quem se expõe muito está sujeito a todo tipo, toda sorte de observações, de opiniões e de críticas. Em geral, de pessoas que não têm o menor conhecimento sobre assuntos jurídicos. E eu diria para você, sem pesquisa, meramente de forma empírica, mais de 90%, muito mais de 90% das pessoas não leram a petição da ADPF. Não viram a decisão do ministro Alexandre de Moraes e ficam comentando aquilo que não viram. Hoje de manhã, no Telejornal Nacional de Televisão, num Jornal Nacional de Televisão, eu ouvi um comentarista conhecidíssimo e famosíssimo e muito competente, imagino, dizendo o seguinte: eu não li a decisão, mas eu acho que, ora, Tardan, eu não li a decisão, ponto. Eu não posso opinar sobre algo que eu não vi, que eu não conheço. Então, essas pesquisas, elas refletem a força da polarização ainda muito viva no Brasil. A oposição de hoje, governo de ontem, não quer permitir que o governo governe. E existe uma polarização. O Twitter, ou X, é uma rede social extremamente popular. As pessoas, portanto, são movidas por interesses privados. Meu Deus, como é que eu vou fazer sem o X? Eu dou um exemplo para você e para a sua audiência, que talvez valha para uma outra polêmica que está começando a acontecer. Vocês imaginem quando começarem as investigações sobre as bets, as empresas de apostas, os sites de apostas. Vai ser uma confusão. Pode perguntar à sociedade que está apostando loucamente se ela é a favor ou contrária à intervenção nas bets. Ela vai dizer que é contrária. Então, se é contra a intervenção que teve que haver para que as leis sejam cumpridas, as ordens judiciais sejam cumpridas, a ordem pública seja estabelecida e restabelecida, é necessário que sejam tomadas medidas impopulares. Judiciário não existe para tomar medida popular, não, Tardan. Judiciário tem que tomar medida legal, constitucional. E não há inconstitucionalidade nisso até agora. Não vi. Vai ter que haver, isso sim, um ajuste de conduta à legislação brasileira. Tem que ter uma representação do Twitter ou do X ou do que seja o nome aqui no Brasil. Tem que acontecer para ter responsabilidade. As plataformas precisam ter responsabilidade. As pessoas não podem chegar e dizer o que quiserem. Vou dar um exemplo para você. Na semana passada, eu vi e ouvi um vídeo numa rede social em que uma suposta advogada, que depois eu fui procurar, não achei no Cadastro Nacional dos Advogados o nome dela, ela dizia: atenção, a partir de agora, amante tem direito à metade dos bens. Aí disse, recurso especial número tal no STJ. Eu anotei. E fui ao recurso especial no STJ. Trata de outra coisa completamente diferente. Pergunto, isso tem ou não tem que ser repreendido?
Isso tem ou não tem que ser reprimido? Então, liberdade de expressão, Tardan, não pode se confundir com liberdade de opressão. Aí vale aquela lógica da empatia. Coloque-se do lado do oprimido para entender que liberdade de expressão não pode se confundir com liberdade de opressão, menos ainda, para autonomia para fazer o que bem se entender, porque aí vai ser a luta dos fortes contra os fracos e voltaremos à era da barbárie. Professor, muito obrigado. Sempre um prazer imenso recebê-lo aqui, conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. O senhor, desejo para o senhor uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima. Estou às ordens. Um grande abraço a você e a sua audiência. Tudo de bom, Tardan. Muito bem, obrigado. Sempre um